TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate neste sábado. Vamos agora para a edição deste dia 4 de abril. E como de costume, o programa de sábado é focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar o projeto Cozinha Mil, de reforçar a importância da Páscoa para o comércio de Petrópolis e também de entender o impacto do aumento dos combustíveis na sociedade. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Olha só, gente, agora está na hora da nossa entrevista ao vivo. E já estamos aqui ao vivo justamente com a Alda Amaral, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre o projeto Cozinha Mil. Boa tarde, Alda. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem. Alda, para a gente poder começar a nossa entrevista aqui de hoje, é importante, é claro, a gente te conhecer, para saber com quem que a gente está conversando. Por isso, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Meu nome é Alda Amaral, eu presto consultoria em responsabilidade social para o Grupo Mil com responsabilidade social há 10 anos, mas eu estou no grupo há 15 anos. Perfeito, Alda. Então, para a gente poder começar, é claro, o Grupo Mil é um grupo muito famoso, a gente tem sedes e unidades em diversas localidades, inclusive aqui diversas localidades da nossa região de cobertura, mas hoje a gente veio conversar especificamente sobre o projeto Cozinha Mil. Queria que você explicasse para a gente o que é esse projeto. O Cozinha Mil é um projeto que tem como finalidade levar conhecimentos culinários nas cidades onde tem Bramil supermercados, mas nós atuamos também onde não tem Bramil. Pelo tempo que a gente tem de Cozinha Mil, algumas cidades que veem um projeto, elas convidam a gente a participar e a gente vai, né? O nosso propósito é ensinar as mulheres a fazerem salgados e doces para que elas possam ter uma renda a partir de casa. Isso se intensificou na época da pandemia, porque as mulheres se viram de repente dentro de casa sem ter como ganhar uma renda extra. Quem vendia artesanato, quem vendia alguma coisa que precisava da presença física, não tinha essa possibilidade. E foi quando a gente mais trabalhou, porque nós fazíamos as lives, as mulheres participavam e a partir daí produziam, né, salgado e doce e vendiam como no delivery. E eu queria saber como é que é a participação justamente dessas mulheres, porque é claro, você acabou de citar que o período da pandemia foi o período onde tiveram mais participantes, onde mais trabalharam. Mas pós-pandemia, ainda existe um bom público participando dessas atividades? Sim, existe. Nós temos um calendário anual de Cozinha Mil dentro das lojas do Bramil Supermercados, né? Hoje são 26 lojas. Então, nós organizamos uma vez por semana, 4 semanas. Então, todo mês a gente está em alguma cidade levando curso de culinária, não é curso, né? É oficina de culinária e de confeitaria nas cidades. E quando tem Páscoa, quando tem Dia das Mães, Dia dos Pais, nós fazemos oficinas de um dia só nas lojas, nas escolas, onde o pessoal chama a gente, nós vamos com o projeto ensinar as mulheres a fazerem, por exemplo, ovo de Páscoa, sobremesa para o Dia das Mães, porque nós entendemos que se ela não utilizar esse conhecimento para vender, para ganhar dinheiro, se ela puder usar esse conhecimento para deixar de comprar, para poder fazer em casa, para poder presentear a família, a nossa missão está cumprida. A nossa ideia é essa, é fazer com que as mulheres se elas não tiverem uma renda extra com isso, né, elas possam
utilizar desse conhecimento para casa, para a família. Realmente um tópico bem interessante da gente destacar justamente por conta dessa possibilidade do projeto em beneficiar a família, beneficiar essa mulher de diferentes maneiras. Tanto, é claro, por conta desse projeto inicial, justamente essa ideia inicial de gerar essa renda extra para as mulheres, mas também tem todo um significado também, esse poder fazer a coisa, poder aprender e praticar, e também muitas das vezes passar esse conhecimento para frente, ter um momento com a família ali, fazendo um salgadinho, fazendo um ovo de Páscoa, né? A gente pode referenciar bem o ovo de Páscoa, porque já estamos aqui na beirinha, Uhum. já estamos às vésperas desse período de Páscoa, e é algo bem interessante e que tem um significado especial, não é mesmo? E o interessante, a gente costuma dizer que as famílias se encontram na cozinha, né? A gente se encontra na cozinha, a gente se encontra nos almoços de família, a gente se encontra fazendo receitas juntos. Eu vivi muito isso, porque minha filha é confeiteira já há alguns anos e a gente já deu muitas risadas, a gente já participou muito, a gente já conversou muito durante a elaboração de uma receita, né? E a gente vai aprendendo. E isso também acontece conosco no Cozinha Mil, porque é interessante que muitas mulheres elas participam do Cozinha Mil justamente para ter essa interação, porque a gente vai para lá, eu não sou culinarista, eu tenho 3 culinaristas que atuam na nossa equipe, mas eu acompanho, né, as culinaristas e a gente vai para a oficina, para o Cozinha Mil, e a gente fica sabendo da história, né? Sabendo da história delas, outras histórias surgem, outras experiências surgem, e de alguma maneira nós do Pramil a gente está modificando a vida daquela pessoa e elas modificando a nossa, porque a gente troca experiência. E isso assim, sabe, isso é muito gratificante. Não é só um projeto social, é um projeto de vida, né? Que eu tenho o privilégio de representar o Bramil e eu tenho muito desejo que ele dure muito tempo. Para você ter uma ideia, na última vez que nós fizemos uma contagem básica, assim, né? Foram mais de 10.000 mulheres impactadas até hoje, porque cada oficina tem 40, 50 mulheres. É muito bom, você precisa participar, você vai gostar muito. Então, realmente é um projeto que traz resultados, traz a população até ele, né? 10.000 Uhum. mulheres não é um número para ser desconsiderado de maneira alguma, é um número muito expressivo e é muito bom a gente poder pensar, poder visualizar que tantas pessoas são afetadas e são beneficiadas justamente por conta desse projeto. E aproveitando que você falou que vai nesses encontros, vai no Cozinha Mil, participa ali, mesmo que seja escutando as experiências, queria saber se você já escutou alguma vez alguma mulher, na realidade queria saber não, queria que você citasse, porque com certeza já escutou alguma mulher falando justamente sobre essa questão da renda extra, como a pessoa conseguiu trabalhar e fazer valer realmente essa ideia do Cozinha Mil na questão das vendas. Olha, rapaz, eu fico até arrepiada, sabe? Porque nós temos cada depoimento lindo de mulheres que, a partir do Cozinha Mil, foram fazer um curso de confeitaria, foram fazer um curso de panificação, e hoje a principal renda dela, né, é a culinária, é a confeitaria. Mas nós temos inúmeros casos. A gente tem depoimento por escrito, a gente recebe cartinha, nós temos vídeos, elas gravam vídeo falando, elas, quando a gente lança o Cozinha Mil, elas respondem no Facebook, elas conversam com a gente pelo WhatsApp. Nós temos muitas histórias marcantes, bonitas, de mulheres que sim, que estão trabalhando a partir do Cozinha Mil. Perfeito, Alda. E até para a gente falar e reforçar mais uma vez, né? Já comentamos isso, mas é importante a gente reforçar que o Cozinha Mil é completamente gratuito para essas mulheres, não é Sim. mesmo? É gratuito, então realmente tem esse papel social. Você também falou, você citou que existe um calendário anual justamente desse projeto, de como que ele funciona. Queria saber como é que as pessoas podem ter acesso a ele, para justamente quem está acompanhando aqui a nossa entrevista e tiver ficado interessado, poder participar também. O nosso calendário ele é anual, justamente para nós nos organizarmos com a questão do orçamento, da disponibilidade das culinaristas.
Ele é totalmente gratuito. Nós levamos, são aulas expositivas, então as mulheres não põem a mão na massa porque não dá tempo. As culinaristas preparam os produtos passo a passo, é, na frente das nossas alunas, das nossas convidadas, elas degustam os produtos, né, o que é feito no momento, após a feitura, né, e qualquer pessoa de qualquer lugar do estado do Rio, quer dizer, onde a gente tiver acesso, pode entrar em contato com a gente pelo SAC 1000, pelo 0800 706 3000. A Rosana vai anotar o telefone, eu vou entrar em contato e a gente vai agendar um Cozinha Mil. E, e a disponibilidade do calendário, pode entrar em contato também pelo 0800 do Bramil, porque eu disponibilizo o calendário um mês antes, né? Eu mando para a loja, então é ficar ligado nas redes sociais do Bramil, ficar ligado nas lojas do Bramil Supermercado, que tem o cartaz lá com os dias, com os horários. Normalmente são as segundas-feiras, das 14 às 17 horas. Hoje nós estamos com uma culinarista em Valença, fazendo o último Cozinha Mil de Páscoa é hoje. E aí retomamos mês que vem com Cozinha Mil. A gente começa agora em abril, né? Semana que vem, com a Cozinha Mil do Dia das Mães. Perfeito, então nós podemos perceber que essa questão da Páscoa já passou, não é mesmo? As pessoas que vão participar já estão participando nesse exato momento, já estão se encaminhando para poder participar dessa questão da Páscoa, mas existe ainda a oportunidade de ficar ligado nas redes do Bramil, ficar ligado em todos esses informes para poder se beneficiar também, é claro, com essa questão dos Dias das Mães, que traz tantos benefícios, não é mesmo, Alda? A gente acabou de comentar que, além de todo esse lado financeiro, que é a ideia inicial, toda essa interação, todas essas trocas, todo esse contato que é gerado pela cozinha, existe muito esse ganho por meio do Cozinha Mil, não é mesmo? Eu costumo dizer que nós estamos com Cozinha Mil, inclusive em Membeca, em Paraíba do Sul, né, no interior aqui do estado do Rio, e nós estamos, um Cozinha Mil mais extenso, nós vamos ficar 9 semanas lá, porque as mulheres moram lá em Membeca, é difícil acesso, tem um ônibus de manhã e um à noite, e elas trabalham naquela região turística ali, que tem os artistas, muitos artistas moram ali, Bruno Gagliasso mora ali, e inclusive numa casa que ele cedeu para o projeto, ele comprou uma casa, transformou o local para oficina, a gente tem, lá tem fogão industrial, mesa, geladeira, ele montou todo o aparato para as oficinas acontecerem, e nós vamos estar lá, né, até mais, nós tivemos 4, vamos ter mais 9 oficinas lá, e aquelas mulheres, elas estão aprendendo a cozinhar para os patrões, para as pessoas que contratam. E a gente já tem relato de patrão que fala assim: olha, aquele bolo que você aprendeu, aquela sobremesa que você aprendeu, eu vou estar aí na Páscoa, eu quero que você faça. Então, assim, para nós, esse resultado, ele é, assim, fantástico. A gente cumpriu o nosso papel social. E como eu disse para você, não é só a questão de ser, só de questão de ser responsabilidade social. Não, porque o Bramil já tem isso no DNA, né? Quando eu entrei no Bramil, isso já acontecia. Eu só, assim, junto com a diretoria, que me ajudou a tomar as decisões, a gente só modificou o formato, a gente abrange mais pessoas, mas isso é do Bramil, tá no DNA do Bramil. O Bramil cresceu com essa questão da filantropia, da responsabilidade social e assim, modificar a vida. Uma pessoa de 30 que fizeram Cozinha Mil, se uma pessoa for impactada, para nós, o nosso papel social já está cumprido. Perfeito, Alda. É muito bom a gente ver esses resultados, muito bom ter essa visão também desse papel social que é tão importante, dessa situação que está realmente enraizada na cultura do Bramil. Mas, Alda, muito obrigado pela sua presença aqui na entrevista de hoje. É um prazer te receber aqui no programa e, é claro, mais uma vez, muito obrigado por todas as informações. Muito obrigada pelo privilégio de falar um pouco do nosso projeto e muito obrigada pela oportunidade. E fica aberto aí, vou repetir o telefone, pode ligar para a Rosana,
0800 706 3000. Pode falar com a Rosana no Saque Mil, que a Rosana vai me passar o nome, o telefone da pessoa, eu entro em contato e a gente agenda o Cozinha Mil. A gente arruma uma vaguinha para fazer o Cozinha Mil na cidade da pessoa que solicitou. Tá bom? Perfeito, Alda. Mais uma vez, muito obrigado e já fica aí o Nada. convite para essa realmente oportunidade de participar do Cozinha Mil. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com o Cláudio Mohamed, que veio conversar um pouco com a gente sobre os hábitos do comércio e as tendências nesse período de Sexta-feira Santa, Páscoa, que nós estamos cada vez mais próximos. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos assistindo também. Seja bem-vindo aqui ao programa mais uma vez. Hoje a gente veio conversar sobre um assunto muito importante, não é mesmo? Sem dúvida, vamos sim, vamos conversar de um assunto que é muito importante, que é essa data aí que está se aproximando, que é a Páscoa, né? Que vai acontecer agora nesse domingo, e a gente tem que falar e tem que dizer realmente sobre o que acontece no comércio, né? Que o comércio a Páscoa não é apenas o comércio de chocolates, ele vai muito além disso, né? Ele vai também para uma cadeia alimentar. Por que vai nessa cadeia alimentar? Porque nós temos uma tradição muito, muito forte, né, de muitos anos, que é no dia da Páscoa, a reunião de família em torno de uma mesa, né? E ali então acaba levando também com as pessoas no período, né, que antecede a Páscoa, que é essa semana, irem também aos supermercados, aos hortifrutis, às lojas especializadas, né, em artigos, em produtos, né, que vão também estar na ceia de Natal. É verdade, Cláudio. Dessa vez a gente destaca, é claro, que a Páscoa, antes ali da Páscoa, 2 dias antes, nós temos a Sexta-feira Santa,
um feriado que não é de dia de Sexta-feira Santa, mas é um dia muito importante na tradição católica, a gente pode dizer assim, e que tem uma tradição muito grande, justamente por conta desse feriado religioso, de se não comer Exatamente. carne. Então é justamente onde o mercado do peixe fica muito forte. Inclusive, a gente tem hoje começando a Feira do Pescado aqui em Petrópolis, Certo. e não é só na Feira do Pescado que a gente tem esse tipo de venda, não é mesmo, Cláudio? Perfeito, não é apenas na feira do pescado, né? A gente sabe que existe uma tradição muito grande, né, nesse dia, especialmente na Sexta-feira Santa, a Sexta da Paixão, né? As pessoas consumirem muito peixes, né? Principalmente o bacalhau, que é o que mais se consome nessa data, né? Mas também a gente tem também a busca, né, em supermercados e em hortifruti também de outros gêneros alimentícios também para que você traga também para essa ceia especial da Sexta-feira Santa. E são as tradições que envolvem essa data, e é uma das principais datas que a gente pode dizer assim, gastronomicamente, que a gente tem no ano. Porque a gente, é claro, tem Dia das Mães, tem Dia dos Pais, que Exatamente. são que a gente tem também essas reuniões de família muito grandes, Isso. tem uma grande concentração de famílias se reunindo justamente para poder fazer esse almoço especial, um jantar especial, mas que tem vamos dizer assim, um cardápio mais amplo. Só que na Sexta-feira Santa, nesse período da Páscoa, a gente tem esse cardápio com um gostinho de Natal, vamos dizer assim, que são essas Exatamente. comidas mais especiais que remetem ao bacalhau, salmão, esses alimentos Exatamente. que são um pouco mais especiais, não é mesmo? É isso mesmo, a gente realmente tem nessa data essa procura, né, específica desses alimentos exatamente para a gente poder atender essa demanda da ceia da Sexta-feira Santa. E também temos depois, né, a ceia também da própria Páscoa, do domingo de Páscoa, né, que é muito importante, né? O domingo de Páscoa é a data onde a gente celebra ali a ressurreição de Jesus Cristo, né? E ali é um momento muito importante, já tem de estar em família, porque é um momento de renovação, é um momento do perdão, é um momento da vida nova, né? Então, esse domingo também é uma data muito especial aí para todos nós. E também, já chegando no domingo, a gente tem um outro ponto, que é justamente o tradicional, os ovos de Páscoa, o chocolate da Páscoa, que Exatamente, é muito forte aqui em Petrópolis também, toda essa exatamente. parte do chocolate. Não só nisso, mas também é muito forte, não é mesmo? É, sem dúvida. Nós temos aí o campeão de vendas nesse período de Páscoa, né? A gente sabe que é o chocolate. O chocolate é o número um. Nós temos agora essa semana todas as lojas que comercializam, né, chocolates e ovos de Páscoa e outros artigos relacionados a essa cultura do chocolate. Elas vão estar com um intenso movimento, né? E a procura é muito grande nessas lojas para poder presentear essa data do domingo de Páscoa. E eu quero lembrar você a importância realmente da gente fazer estar levando, né, essa simbologia do ovo de Páscoa, né? Porque o ovo de Páscoa nada mais é do que ali você está fazendo ali uma demonstração de uma vida nova. E isso que representa o ovo de Páscoa. É a vida nova, a nova vida, né? Então, ele tem ali um sentido muito importante ao a gente presentear, por isso que existe essa cultura muito grande de todos, né, buscarem esse produto para poder presentear seus amigos, sua família, seus filhos, né? Então, é uma data realmente que leva realmente a isso para que a gente tenha realmente mostrar o sentido, né, especial de toda esse período que abrange, tanto agora, que inicia-se lá, né, no sábado de Aleluia e que vai terminar agora no domingo de Páscoa. É verdade, Cláudio. E além de todo esse lado do simbolismo, também essa doação do ovo, fazer esse gesto tão simbólico, é muito importante para o comércio petropolitano também. A gente tem uma série de chocolaterias, muitas delas de rede, mas algumas aqui da nossa cidade, algumas petropolitanas. Um exemplo muito claro disso é o próprio Katz, a chocolateria Katz, que é aqui da cidade, e que é um momento muito importante e que representa uma parte muito importante de todos os recursos que esses locais, esses empreendimentos vão ter durante todo o ano, não é mesmo? Sem dúvida, isso aí representa uma coisa muito importante para todos esses empresários, né, desses empreendimentos todos, porque isso aí reflete realmente, impulsiona, né, de fato aí
uma cadeia muito grande, né, que nós temos no comércio, né? Essa cadeia de alimentos é uma cadeia muito grande. E essa Páscoa remete realmente para que essa cadeia ela acaba se fortalecendo ainda mais nessa data em função da busca de tudo isso que a gente acabou de falar aqui, né? Dentro da questão do pescado, passando pelo supermercado para a compra de outros produtos, o hortifruti, as lojas especializadas, né? Podemos falar aí em lojas especializadas que vendem esses produtos da ceia de Páscoa e até as lojas especializadas também em bebidas, né? Porque às vezes a gente acaba comemorando também, compra um vinho, leva um vinho para comemorar ali naquele momento da ceia. Então a cadeia é muito grande, né? Então, quando a gente fala em Páscoa, às vezes as pessoas pensam, são as lojas de chocolate que vão vender. Não, não é somente a loja de chocolate. É uma grande cadeia, né, de alimentos aí que vai abranger. E outra coisa que é muito importante, muitas pessoas, às vezes, preferem também presentear com outros tipos de produtos que não são exatamente chocolate, né? Isso vem acontecendo com muita frequência. Às vezes a pessoa acaba comprando ali para sua namorada, ou de repente para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, às vezes ela acaba comprando ou um brinquedo, pode ser também dado na Páscoa, uma roupa, um vestuário, um calçado. Então você hoje, por isso que eu digo que a cadeia se tornou muito grande, né? Então posso até dizer a você que nós no comércio entendemos que a Páscoa hoje é uma data muito, muito importante, né, no cenário econômico do comércio. E é bem interessante a gente entender esse movimento da compra de outros produtos para serem presenteados durante a Páscoa, porque muitas das vezes alguém não gosta muito de chocolate, Exatamente. alguém até pode gostar de chocolate, mas acha que o preço está um pouco salgado e vai e dá um outro presente que é mais acessível e que também vai ser útil para a pessoa. É bem interessante a gente ver esse movimento que é bom para a pessoa que está recebendo o presente e também, é claro, para toda essa cadeia do comércio que a gente tem aqui em Petrópolis. E um outro ponto que é importante a gente destacar também, Cláudio, sobre toda essa questão da Páscoa e falando especificamente da questão dos alimentos, tanto da ceia ou quanto do chocolate, é que sempre que você vem aqui a gente fala muito sobre a questão do digital, que muitas das vezes as pessoas preferem procurar e fazer uma compra pela internet do que pessoalmente, e essa questão dos alimentos é um ramo que ele ainda consegue resistir, não é mesmo? Sem dúvida. Muitas pessoas preferem justamente fazer essa compra, fazer a escolha pessoalmente. Sem dúvida, esse ramo do alimento, né, da alimentação, ele vem resistindo muito a essa questão da compra online, né? As pessoas preferem, né, todos preferem realmente comprar ali de forma presencial, né? Primeiro que seleciona ali o produto, escolhe aquele produto, escolhe a marca que realmente gosta, né? E às vezes pesquisa preço, que é muito comum isso, né? Nós mesmos vamos no supermercado, às vezes você está ali pegando um produto, você olha o preço, aí você vê o outro do lado ali, olha o preço, aí está melhor, aí você analisa ali, não, é o mesmo produto, é o mesmo conteúdo, são os mesmos ingredientes, e você acaba ali fazendo, às vezes, uma economia naquele momento em que você está comprando presencialmente. Então, realmente, esse segmento ele vai sendo muito difícil a compra online superar, né, a compra presencial. Perfeito. E só para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje, queria falar agora num ponto de vista da CDL. Já foi até citado por você mesmo durante essa entrevista, mas é só para a gente destacar. Queria perguntar para você como que a CDL enxerga essa data da Páscoa no sentido da importância para a economia petropolitana. Olha, como eu lhe falei anteriormente, né, ela abrange uma grande cadeia, né, tem uma cadeia grande aí que pega tudo isso, e a CDL, ela entende que é realmente uma data especial e é muito importante que os empresários preparem, né, suas lojas, preparem seus produtos, coloquem ali na frente da sua loja realmente aqueles produtos que vão ser consumidos nessa época da ceia, para que os consumidores possam chegar na loja, né, e já encontrarem imediatamente aquilo que realmente vão estar procurando agora nesses últimos dias aí que antecedem, né, o domingo da Páscoa. Então isso é muito importante, esse trabalho também por conta do lojista. E lembrar você que 90%, né, segundo uma pesquisa aí da própria CNDL, né, e da CDL, 90% das famílias comemoram realmente tanto a Sexta-feira, né, Santa, como também comemoram o domingo de Páscoa. Então você vê que realmente abrange ali
uma cadeia muito grande. E tenha certeza que você vai ver a partir de hoje, até ao sábado, domingo pela manhã, você vai ver um intenso movimento nessas lojas todas, não só de chocolate, mas em toda a cadeia de alimentos. Perfeito, Cláudio. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa. É sempre um prazer te receber. Olha, eu que agradeço aí e estamos à disposição. Sempre que precisar, a gente trazer aqui algum assunto referente aí ao comércio, ao desenvolvimento econômico aí do nosso município, conte com a gente. Estamos aqui para levar sempre informações ao público, para que o público possa realmente ter conhecimento, né, de como realmente funciona toda essa máquina que é o comércio da nossa cidade. Perfeito. Então estaremos sempre de portas abertas aqui, que é realmente um assunto muito importante para a gente entender realmente o funcionamento da nossa cidade. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e agora já na parte da nossa entrevista ao vivo. Isso porque estamos aqui ao vivo com o professor Rafael Chaves, que veio conversar um pouco com a gente sobre toda a questão dos combustíveis e, é claro, de como isso afeta a nossa sociedade. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, Hugo. Um prazer. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, seja bem-vindo à TV Correio da Manhã. E para a gente poder começar a nossa conversa, é claro, é muito importante a gente entender com quem que a gente está falando. Então, por isso, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Eu sou Rafael Chaves, professor de Economia da EPGE, a Escola de Economia aqui no Rio de Janeiro. Tenho uma passagem conversando contigo, Hugo. Programa também, professor. E para a gente poder começar, eu acho que é muito importante a gente entender o que está acontecendo. É claro, a gente já trouxe uma série de matérias aqui na TV Correio da Manhã sobre esses aumentos que a gente está observando nos combustíveis em todo o país, não só no país, na realidade, a gente está com essa questão dos combustíveis em todo o mundo e é muito relacionado ao que está acontecendo no cenário geopolítico, não é mesmo, professor?
Com certeza, a guerra, né, está acontecendo numa região onde tem um fluxo grande de produção e comércio de combustível fóssil, e isso está fazendo com que falte produto ou reduza o tamanho da oferta, pressionando os preços de petróleo e dos seus derivados, né? Gasolina, diesel, querosene de aviação. Então é uma tragédia essa guerra, longe do Brasil, mas os efeitos dela acabam sendo sentidos aqui também. A gente não consegue controlar o que acontece lá no Oriente Médio, mas os efeitos chegam aqui, está chegando na forma de inflação de preço de combustível, diesel, gasolina, passagem aérea já subiu bastante também. Professor, é importante destacar que a gente teve uma série de medidas do governo federal justamente para tentar atenuar essa questão, atenuar esses aumentos que estão acontecendo na questão dessas medidas influenciando as distribuidoras. Mas por que a gente está observando esse aumento da mesma maneira? Olha, Hugo, eu acho que as medidas têm uma série de equívocos. Em primeiro lugar, você lutar contra o preço de mercado é muito complicado. A gente tem o Brasil, é um país muito grande. Só para você ter uma ideia, a gente tem próximo de 50 mil postos de gasolina espalhados pelo país todo. E são esses comerciantes, muitas vezes pequenos comerciantes, que fazem a venda do diesel e da gasolina na ponta. Então a oferta ela é muito descentralizada. Da mesma forma, o consumo também é descentralizado. E o mercado ele acaba funcionando. Vamos dar um pequeno exemplo aqui. Imagina um posto que tenha lá no Mato Grosso do Sul vendendo diesel e alguns fazendeiros preocupados com a colheita, com medo que falte o produto. Então ele está disposto a pagar um preço mais alto, porque ele quer garantir o diesel para fazer a colheita. E da mesma forma, o posto está disposto a importar e a vender por um preço mais elevado também. Então, quando você toma medidas de botar a Polícia Federal, assustar o comerciante e dizer que determinado preço não pode ser praticado, você está interferindo ali naquela relação de compra e venda de mercado, que tem uma razão de ser. Né? Então, se o preço está subindo, é porque está diminuindo a oferta do produto. Quem precisa muito do produto está disposto a pagar mais caro para garantir o abastecimento. Então, a primeira ressalva que eu faço é essas medidas de colocar a Polícia Federal para ir atrás de posto de gasolina, para tentar dizer qual que é o preço, tentar tabelar preço, né? Não é um burocrata em Brasília que vai dizer qual deve ser o preço. Tem que deixar o mercado funcionar. É um momento difícil e o mercado ele é a melhor forma. Essa decisão descentralizada de qual que deve ser o preço na ponta é o melhor que a gente tem. Pode não ser ideal, pode não ser perfeito, a gente não queria guerra, não queria subida de preço, mas infelizmente está acontecendo e você tentar, na base da canetada, não vai funcionar. Parece que é uma coisa. Me remete ao passado, na época, antes do Plano Real, quando a gente tinha aqueles planos econômicos, né? Na época do Sarney, fiscal de preço. Isso nunca funcionou e não vai funcionar nesse momento. Então, eu acho, de certa forma, equivocada. O outro equívoco que eu começo a observar é o preço congelado ou muito defasado da Petrobras. A gente sabe que a Petrobras, como de costume, ela não repassa a volatilidade para a refinaria, mas já não é mais volatilidade. O preço de petróleo mudou de patamar, saiu de $60, hoje está a $110 o barril. A gente não tem nenhuma perspectiva de arrefecimento do conflito e já é necessário repassar o preço, né? Você vê, por exemplo, que a Petrobras ela vende o barril de petróleo a preço de guerra. Ela está faturando o barril de petróleo num novo patamar de preço, respeitando o preço de mercado. Você nota isso quando você vê o repasse do preço de combustível na Bahia, por exemplo. A refinaria da Bahia ela compra petróleo da Petrobras e repassa esse custo para o mercado final. Então você já vê o preço de combustível disparando na Bahia, porque a Petrobras está vendendo barril de petróleo a preço de guerra
para a refinaria da Bahia, mas ao mesmo tempo está segurando o preço do combustível no resto do país. Então vai criando certas distorções que não são desejáveis. Então eu acho que o governo está deixando muito a desejar na forma como ele pode conduzir esse período aí mais conturbado. Já deveria ter aprovado uma subvenção mais agressiva e de forma horizontal, como foi feito na época do governo Temer, onde todos os agentes de mercado, todos os importadores tinham acesso à subvenção do diesel num valor compatível com a crise daquele momento, né? Isso não foi feito ainda aqui no Brasil. É bom lembrar, só para fechar, eu vou devolver para você, Hugo, é bom lembrar que 30% do volume de diesel no Brasil ele é importado, então a gente está pagando o preço do diesel, vamos falar preço de guerra, 30% já está sendo pago no mercado, e mais a refinaria da Bahia, que está comprando petróleo também a preço de guerra. Então, a gente precisa ter medidas mais efetivas e que sejam horizontais para não criar distorções no mercado brasileiro. E, professor, você citou justamente esses possíveis equívocos e equívocos que você acabou de destacar. Eu queria saber quais são os possíveis efeitos que a gente pode ter na sociedade dessa demora ou de uma ação que pode ser feita da maneira incorreta, como as que você citou, justamente para o restante da sociedade. Quais são os impactos que a gente pode ter na nossa economia, justamente por essa, querendo ou não, distorção do cenário que a gente vem observando, do tratamento do cenário? Olha, os impactos, um primeiro impacto que eu acho que é gravíssimo, é um possível desabastecimento, porque quando você coloca a Polícia Federal, a ANP, e começa a dizer que vai combater os comerciantes que estão tentando ali fechar operações de compra e venda, né? Vamos lembrar que se tem alguém vendendo um produto, do outro lado tem alguém disposto a comprar. Quando o governo entra no meio dessa relação, criminalizando essa atividade comercial, o primeiro impacto que você pode ter é uma inibição da importação. Quando você inibe a importação, você pode ter o desabastecimento, que é péssimo. O diesel mais caro do mundo é aquele que falta, que não tem. Então o cara está querendo, por exemplo, colher a sua safra e não tem produto disponível para comprar. Então esse é um efeito que seria realmente muito desastroso. O segundo impacto, quando você demora para colocar a subvenção e costurar um subsídio de forma nacional para o preço, é a inflação, né? Tanto da gasolina quanto do diesel, ela vai bater no índice de inflação. Então a gasolina ela faz parte aí de mais ou menos 5% do IPCA, do grupamento do IPCA, então vai bater ali direto no IPCA, e o diesel, embora ele contribua com uma fração menor do IPCA, em menos de 1% do IPCA, ele faz o que a gente chama de disseminação, porque o modal de transporte brasileiro é todo rodoviário. Então, se o diesel sobe de preço, ele acaba encarecendo a logística do país como um todo. Então, alimentos tendem a subir, custo de transporte, de uma maneira geral, tende a subir. Então, esse é um outro impacto negativo que bate na inflação e acaba batendo lá no Banco Central, que vai ter dificuldade de cortar juros com uma economia com maior nível de inflação. E, por último, no fiscal também, né? Porque se a gente importa 30% do diesel, isso aí, Hugo, só para você ter uma ideia, o Brasil ele importa em torno de 40 a 50 milhões de litros de diesel todos os dias. Então, é muito diesel importado. Então, se você vai subsidiar esse preço, você vai vender para o consumidor final mais barato do que o quanto você está pagando na importação, essa conta, alguém vai pagar essa conta, né? E o governo, a gente sabe que ele não cria dinheiro, ele não gera riqueza, ele arrecada. Então isso bate no fiscal, de uma forma ou de outra, a gente vai acabar pagando essa conta, ou na bomba, se deixar o preço flutuar, ou se for entrar com subsídio, vai pagar na forma de imposto. Então, esses são os efeitos que eu vejo que são muito adversos, né? Eu vou resumindo aí 3 efeitos, né? A possibilidade de desabastecimento, uma inflação mais alta, com possibilidade de frear a redução de juros já em curso pelo Banco Central,
E, por último, uma fragilização das contas fiscais que já não andam bem. O governo vem gastando muito nos últimos anos, embora tenha havido aumento de arrecadação, o aumento dos gastos foi superior, então a dívida pública cresce no Brasil e vai bater também no lado fiscal esse problema de combustíveis, o problema da guerra, que, ao que tudo indica, vai se prolongar ainda por algum tempo. Perfeito, professor. E para a gente poder entender melhor essa questão da disseminação, justamente dessa questão do preço do diesel, justamente de toda a nossa economia, de todo do nosso país depender muito do transporte rodoviário, dos caminhões, tanto que a gente pode relembrar justamente do período da greve dos caminhoneiros, onde o Brasil realmente parou por toda a situação que a gente vem observando. Nós podemos perceber que, com toda essa situação que a gente vem observando no mundo, toda essa questão da guerra, todos esses aumentos que vem acontecendo, a tendência é que a gente comece a observar logo diversos impactos na economia do dia a dia, não é mesmo? Aumento no preço dos alimentos e coisas do tipo no dia a dia da sociedade, não é mesmo? Com certeza, Hugo. Por isso que seria importante medidas mais ágeis, né, de fazer a subvenção de forma global do diesel, como foi feito, você lembrou aí da greve dos caminhoneiros, como foi feito na época do governo Temer, como foi feito também na época do governo Bolsonaro. Era importante que o governo atual conseguisse fazer também e evitasse essas medidas equivocadas de colocar a Polícia Federal para controlar preço e imposto de gasolina. Isso não vai funcionar. Quanto mais a gente ficar gerando medidas que sejam midiáticas para colocar uma narrativa política em cima disso, mais a gente adia a solução do problema e mais cara a conta vai ficar. Então seria muito importante que fosse possível resolver isso quanto antes, mas pelo que eu tenho visto aí, eu estou bastante cético, né? Essa tentativa de achar que controlar preço e que os mercados vilanizar, né? Você criminalizar quem está investindo. Você imagina um pequeno investidor que montou um posto de gasolina no interior do país, está ali servindo diesel e gasolina. Aí você vai criminalizar esse empreendedor que está tentando levar o produto para o centro do país, colocando a Polícia Federal, dizendo que está praticando preço abusivo. O que é um preço abusivo, né? Se ele está vendendo e alguém está comprando, é melhor você deixar o mercado funcionar do que você interferir de forma equivocada e acabar causando um desabastecimento, né? Que em alguns pontos do país a gente tem notícias aí que já tem essa questão do desabastecimento. Então essa inibição do empreendedor, dos importadores, pode custar caro para o Brasil. Perfeito, professor. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar sobre toda essa situação que a gente vem observando na geopolítica mundial, que, é claro, afeta o nosso cenário nacional? Não, é só dizer que é lamentável essa guerra, né, que a gente continua na torcida para que se resolva o quanto antes, para que o preço do petróleo e o preço de energia possa arrefecer, né, um bem tão necessário para todos nós, mas dizer também que não basta só torcer, né? A gente tem que tomar as medidas corretas para enfrentar essa crise e fazer com que os efeitos adversos sejam mitigados. Obrigado pela oportunidade aí de esclarecer, Hugo, e vamos torcer para que essa guerra termine logo. É verdade, temos que ficar na torcida, se unir justamente nisso, porque é algo que afeta todo o país, afeta todo mundo e, é claro, tem consequências extremamente negativas. Não só pela parte da guerra, que já é extremamente negativa, mas por tudo que também é relacionado a ela. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, foi um prazer te receber. Um prazer, Hugo, até a próxima. Até. E, gente, com essas informações, nós encerramos a entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.